Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Minha oração é sempre que esteja bem, né? Hoje, 21 de março, já está indo embora, né? O mês de março. Esse vídeo era para ter sido gravado dia 19, mas infelizmente não nos foi possível. Aconteceram alguns imprevistos de suspender, por sinal, a doutrina lá na igreja, porque faleceu uma pessoa nossa, né? Nós costumamos dizer assim, nós valorizamos família, não a minha família, né? Mas faleceu a mãe do diácono Gilmar, da Igreja Presbiteriana Maranata, o qual nós nos solidarizamos a ele e a toda a família, a Geonice, minha cunhada, casada com o diácono Gilmar. Eu não vou dizer os nossos pêsames, mas que Deus possa estar trabalhando na vida de vocês, principalmente o Gilmarzinho, né? Dando forças a ele para caminhar, dando convicção de que ela está com Cristo, com certeza. Isso é o suficiente para a nossa vida em sabermos que a pessoa está bem, né? Com certeza saudade fica, isso daí eu digo porque perdi já pai e mãe, né? Os céus ganhou, mas eles foram embora daqui, né? Mas ficou os bons momentos que nos torna bem presentes, né? Que Deus possa assim consolar, confortar a vida do Gilmar, da Junice, do Gabriel, do Paulinho, de toda a família, né? Família Costa, aqueles que nutriram e nutrem o verdadeiro sentimento de família, principalmente família cristã. Que Deus os abençoe. Mas nós estamos aqui, queridos irmãos, sem muita delonga, né? Para trazermos aqui o fechamento do capítulo 5 de Hebreus. E nós queremos fazer isso o mais rápido para darmos prosseguimento, né? Já que não foi presencialmente, nós estamos gravando, com certeza vai chegar os irmãos e irão assistir, né, esse fechamento do capítulo 5 de Hebreus, que vai do 11 até o 14, adentra no versículo de 1 a 3 do capítulo 6, ok? De Hebreus. Ele adentra no capítulo 6. Mas nós queremos fazer isso de uma forma que não venhamos perder o sentido, mas também não tão demorado, ok? Eu vou pedir licença a você e pedir para que acompanhe essa oração que nós iremos fazer, né? Deus eterno, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Te pedimos que nos auxilie na exposição deste capítulo, o fechamento dele, para que possamos prosseguir o estudo do livro de Hebreus. Retira tudo que nos atrapalha a compreensão, nos dá o entendimento, o verdadeiro entendimento, retira do nosso ser, enquanto adultos, aquele espírito infantil de compreender as coisas. Compreendamos nós da forma correta para sermos instrumento na tua potente mão, auxiliando aqueles que estão chegando à fé cristã. Que o teu espírito possa nos direcionar. E te pedimos também, nesta oração, perdão de todos os nossos pecados, sejam eles por conhecimentos ou por ignorância, seja eles praticados, ou sejam também os pecados de omissões, sejam eles palavras que ofenderam, que o Senhor nos perdoe, e seja, Senhor, sempre o Senhor de nossa vida. No nome dele, de Cristo, que nós oramos, o Senhor da igreja. Amém. Pois é, queridos, nós já falamos, então, nós estamos seguindo o organograma
do livro, do comentário de Hebreus, do reverendo Hernando Dias Lopes, e nós já começamos a conversar sobre crescimento espiritual, a evidência da maturidade. Nós demos uma paradinha, porque esse capítulo é bem extenso, mas de muita utilidade para nós, né? Então, nós queremos dar continuação, tá certo? Nós falamos sobre a lentidão para ouvir, né? Muitos acabam tendo ter a dificuldade em querer ouvir a palavra de Deus, em querer pensar na palavra de Deus, em querer estudar a palavra de Deus, se tornam tardios, né, em ouvir a palavra de Deus e acabam pecando, né, se tornando infantis. Lê uma coisa e interpreta segundo o que eles acham que é. E eu sempre tenho dito isto, né, que nós não vivemos a época da arqueologia. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. A palavra de Deus, eu tenho a certeza do que a palavra de Deus ensina. Eu não acho que ela queira dizer uma coisa, até porque a própria palavra de Deus, ela traz explicação em certos momentos, quando ela fala aparentemente não há uma compreensão íntegra, ou integral, perdão. Aí quando você vai ler outra parte, aí você vê que ela está explicando, né? Ela traz a explicação. Aparentemente o que diz uma coisa aqui, aí lá na outra você vai entender. Não é que está desfazendo aquilo que você leu, não, é o contrário, está complementando a compreensão. Por exemplo, os evangelhos, né? Cada um tem um foco diferente, né? Cada evangelista dá um foco diferente. Por exemplo, você lê uma determinada passagem aqui de Mateus dentro de uma ótica, de um ângulo. Aí quando você vai ler do outro evangelho, acrescenta mais alguma coisa. Porque foram maneiras de olhar, foram inspirados, são inspirados por Deus, isso não desvaloriza a inspiração divina do mesmo, né? Não está contradizendo, mas está ampliando a visão, está trazendo uma solução daquilo que você não compreendeu. Então a Bíblia toda ela é assim, ela cita uma parte aqui, lá no outro livro vai citar, vai ampliar a visão, né? E é isso que é belo nas Escrituras, né? E foram escritos em tempos diferentes, em momentos diferentes, né? Isso toda a Bíblia foram escritos, ela não está dentro de uma cronologia, né? Primeiro veio Gênesis, depois veio... Não, não está. Aqui foram os biblistas, ou os biblicistas, né? Os copistas que foram organizando ali, colocando, né? Iam terminando os livros e iam colocando. E quando foi se formando o cânon, também não foi dentro deste aspecto, né, cronológico, certo? A organização dele. Então é bom nós entendermos isto, para não cairmos no feitiço, né, como muitos dizem, de acharmos que ela está cronologicamente, ou mesmo alguns que não entendem, tentam desvalorizá-la, diminuí-la, tenta dizer que ela é, por exemplo... ela é um livro escrito por homens, apenas por homens, e se esquece de falar que é inspirado, né? E a esses mesmos que têm esse discurso, né? Discurso pobre, eu costumo dizer o seguinte, de fato, a Bíblia foi escrita por homens, mas por homens santos, escolhidos por Deus para aquilo, com esta finalidade. Por que não veio do céu? Não pode. Deus está falando de homens para homens, né?
Ele inspirou. Ah, mas são homens e pecadores. Com certeza são homens e pecadores. Todos os que escreveram são homens e pecadores, mas foram inspirados por Deus. Eu ainda quero lhe dizer mais a você que tem esse pensamento. O médico é homem? É. É pecador? Também. Mas você vai a ele quando está doente, não vai? O dentista, quando você está com dor de dente, você não vai ao dentista? É um homem pecador, homem igual a você, que tem as suas necessidades fisiológicas, como nós temos, mas você não vai lá até a ele para ele tratar do seu dente, na última das hipóteses, extraí-lo? Pois é, a Bíblia também foi escrita por homens inspirados por Deus. É por isso que nós entendemos, compreendemos e compreendemos muito bem. Até porque Deus também se fez homens, só não herdou o pecado. Ok, irmãos? Pois é, então aqui o autor do livro de Hebreus, ele entra aqui na temática do capítulo 5, né? Que nós não devemos ser infantis no modo de ler a Bíblia, não podemos deixá-la de estudar. Nós não podemos deixar. Não podemos deixar de compreender. Existem meios, recursos para você estudar e compreender bem, para não cair também naquele discurso das pessoas que não gostam de estudar, né? Que a letra mata e o Espírito vivifica. Obviamente que o Espírito vivifica, lhe dá coragem, lhe dá inteligência, lhe dá fortaleza para você estudar a Bíblia, compreender a Bíblia. Inspirou outros homens foram estudar de uma forma científica, né? A Bíblia também é ciência, irmãos. É um livro espiritual, mas que também traz ciência. Né? É um dos primeiros livros que traz organização, como os antigos se organizavam, né? Existem livros e mais livros, inclusive o nosso reformador vai escrever, além de comentar o documentário das Institutas da religião cristã, ele vai também, ele era versátil, né? Ele trazia também estudos, era advogado, né? Também teólogo, né? Foi o teólogo escolástico, né? Se no catolicismo existem os escolásticos, os jesuítas, no meu protestante existe também. E ele foi tido, né? Um dos escolásticos, o fundador do escolasticismo protestante, se é que eu posso dizer assim. Se não, me desculpe aí os grandes teólogos, né? Os doutores, os pós-doutorados em teologia, mas é tido como o que inicia. Então, há comentários. Então, a Bíblia, ela fornece, irmãos. Eu gosto desse pensamento, apesar de ser simples, não quero cair no simplismo, mas há um comentário que diz assim: a Bíblia, ela não é um livro de receita, mas ensina muita coisa, né? Traz muitos toques, ensinos, né? Para que a pessoa possa superar certas deficiências, né? Então a Bíblia faz isso. E o que é belo dela é disso. É por isso que também ela é inspirada por Deus. Aquela imagem que as pessoas têm de que a Bíblia foi um espírito que veio e que incorporou numa pessoa, nos apóstolos, para escrever, isso daí não é verdade. Ela é inspirada por Deus por isso, porque foram pessoas em suas sãs consciências, em suas sãs capacidades cognitivas, que puderam escrevê-la para que as pessoas possam entender bem, ok? Mas vamos fechar bem, irmãos. Então,
trouxe aqui, né? Eu falei sobre a lentidão para ouvir, lá no verso 11 dessa outra sessão aqui de estudo, né? Onde muitos não queriam ouvir e acabavam sendo infantis na forma de ler a Bíblia, interpretar o que o autor estava querendo dizer, não fazia ali o que nós aprendemos muito na teologia, né? Que comparações, métodos comparativos, né? Para que a gente possa entender. Muitos que não gostam de estudar, que não gostam de ouvir, que não gostam de se aprofundar, não conhecem uma boa hermenêutica, não busca fazer uma boa exegese daquilo que leu, né? Uma explicação, e acaba sendo infantis. Não gosto de magoar ninguém, mas é verdade, irmãos. Isso é pecado, é o que o apóstolo Paulo aliás, o autor de Hebreus está dizendo. Eles são tardios, são como crianças, né? Não gostam de ouvir. Uma criança, se um determinado assunto não cair no feitio delas, então elas saem, correm, vão para outro canto, vão buscar outras coisas. Então não é assim na vida do crente. O crente tem de estudar, tem de explorar o conhecimento, para não ter uma mentalidade infantil, ok? Então falamos do crescimento retardado, né, também, que é lá do versículo 12, baseado no versículo 12, que vai dizer que, com efeito, quando devia ser mestres, vocês têm estudado para aprender mesmo, serem mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de algum que vos ensine de novo. Ou seja, enquanto que era para eles aprenderem, para serem instrumentos também na igreja, na casa de Deus, para ensinar também aqueles que estão chegando, eles estavam precisando de aprender de novo, né? Se esqueceram. Aí ele vai dizer quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Lembrando que os oráculos de Deus, nos referindo aqui aos judeus, né? Que traduziram, que foram a eles entregues a capacidade de guardar a palavra de Deus na integridade, sem acrescentar, sem diminuir, né? Isso em relação ao Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento foi a igreja em assembleia, né? Em concílio, como nós chamamos, Supremo Concílio, se fosse na nossa igreja presbiteriana, nós chamaríamos o Supremo Concílio, né? Mas foi nos concílios ecumênicos dos primeiros pais da igreja, né? Dos pós-apostólicos também. E aqui eu quero citar que houveram 4 principais concílios ecumênicos, onde a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, né? A igreja do Egito, a copta, né? A igreja de Calcedônia, né? Se reuniram para estudar assuntos inerentes àquilo que a Bíblia fala. E dizer, aqui está o cânon, né, os livros, né, a Bíblia, a nossa Bíblia, que vai servir de referência para trazer resultados, estudos, pesquisas, para ver como era que viviam os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, o que foi que Jesus falou, né? Eu gosto muito de Lucas, que ele, quando vai escrever o evangelho dele, e mesmo o livro de Atos, ele vai dizer que ele saiu ouvindo, né, apanhando informações, né, sobre Jesus, que Jesus falou, como era que Jesus agia, como era que Jesus fazia, né, tudo aquilo ali, o que ocorreu na vida de Jesus, na vida do grupo, não só dos 12, mas a priori dos 70, depois vai até ficar no grupo dos 12, e do grupo dos 12, os 3 mais achegados a eles, né?
Então ele faz um levantamento e traz e registra, né, à luz do Espírito Santo, no livro dele, livro de Atos, né? Alguns teólogos vão dizer que o livro de Atos era para ser chamado livro dos Atos do Espírito Santo, né? Porque foi inspirado de fato pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que muitos não o conhecessem, ele estava ali trabalhando, né? Ok? Então, nós trabalhamos aqui esse aspecto também do crescimento retardado. Muitos não queriam aprender, aprofundar o conhecimento e acabavam sendo infantis na forma de quando lia, né? Muitas vezes nem eles compreendendo aquilo que eles mesmos liam e estudavam, né? Então agora iremos explorar aqui a inexperiência, sim, o verso 13 também eu citei, né? Nós estudamos a inexperiência da palavra da justiça. Tem a ver com aquilo que eles liam e não compreendiam. Eles eram retardados na compreensão, não é na faculdade mental, tá certo? Para não haver uma celeuma. O pastor Ronaldo está dizendo que muitos dos judeus eram retardados. Não estou falando da faculdade mental. Estou falando do retardo em querer ler a palavra de Deus, aquilo que eles tinham já como documento no meio deles e que eles não associavam. Então eles não compreendiam, por exemplo, a respeito de Jesus, né? A respeito do Cristo, do Messias. É por isso que ainda hoje, com todo respeito nossos irmãos judeus, nossos irmãos mais velhos na fé, né? Me refiro na fé de Abraão, né? Na fé abraâmica, né? Muitos continuam ali só mesmo com o Antigo Testamento. E mesmo assim ainda tem aquelas divergências no meio do judaísmo, né? Existe o judaísmo mais ortodoxo, né? Existe o judaísmo farisaico, existe o judaísmo ligado aos saduceus, né? Existem muitas tendências lá dentro, né? E que eles não exploram o Novo Testamento. E quando vão ler o Novo Testamento, eles leem como leem o Antigo Testamento. Ficam só na questão da letra, né? Da letra. E se esquece de compreender o espírito do que está escrito, o que é que de fato, né, ali quer ensinar. Então, o aspecto cognitivo de muitos ficam presos ali ao que a letra, né, se tornam muito literais, né, ao pé da letra, né? Aliás, literalistas, né, ao pé da letra, se esquece de compreender o que de fato a leitura está querendo trazer como verdade, como fonte de verdade, ok? Então nós falamos sobre isso. Agora vamos ver aqui o versículo 14 que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernimento, não somente para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Vamos ver aqui o comentário do Hernandes. Ele diz: o alimento sólido dos adultos não está em oposição ao leite das crianças, porque também é alimento, né? O leite, mas por etapa. Criança toma leite, recém-nascido toma leite, não vai comer arroz, feijão, carne, né? Não vai comer isso. Então, o alimento deve ser adequado para cada faixa etária. Dar uma dieta de alimento sólido para uma criança não é adequada,
não é adequado. Assim como não é dar leite para um adulto. Espera-se que uma criança deixe o leite para alimentar-se de comidas sólidas à medida que avança rumo à fase adulta. Assim também se espera que um novo convertido amadureça a fé e deixe de ser um bebê espiritual. O contraste entre os cristãos maduros e a criança, no Novo Testamento, ocorre com frequência. Só você pegar aí 1 Coríntios 2:6, capítulo 3, versos 2, capítulo 14, versículo 20, Efésios 4, de 13 a 16, 1 Pedro 2:2. Você vai ver o que é que os autores irão falar, né? Eles irão se opor. O próprio apóstolo Paulo dizia assim: quando eu era menino, pensava como menino, me alimentava como menino, mas agora eu sou adulto, sou homem, me alimento como homem. Estou parafraseando, irmãos. Ok? Então vamos ver aqui duas coisas que são mencionadas aqui, ok? Que o Hernandes ele traz. Em primeiro lugar, a maturidade a maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas sobretudo da prática. E eu gosto interessante, eu acho interessante o que ele diz aqui, é isso, né? Quem aprende à luz da prática, aprende a teoria também. É interessante o que ele fala, né? Vamos ver aqui o que é que ele diz. Um crente maduro não é necessariamente aquele que sabe mais, mas aquele que sabe aplicar o conhecimento que tem das Escrituras para viver de modo digno de Deus. O conhecimento sem a prática não produz maturidade espiritual. A expressão grega dia tem sim, traduzida pela prática, significa pelo hábito. Essa palavra só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. A maturidade espiritual não advém dos eventos isolados, nem de uma grande explosão espiritual. Advém de uma aplicação regular da disciplina espiritual. Com certeza, irmãos. Há muitos anos atrás eu estudei eletrônica. Vi toda a parte teórica, mas na hora de pegar a prática eu sofri um pouco. Então lá no meu interior ainda existe um grande amigo meu por nome de Norberto Sampaio, o seu Norberto, que tinha uma oficina. E eu sempre gostava de ir lá na oficina. E passei também a trabalhar um tempo com o seu Norberto. Aí fui ver a parte prática. Ele tinha uma maestreza em ensinar, né, como era que passava a corrente, as etapas. Na época eu aprendi apenas a parte do som, rádio, né, gravadores, amplificadores, equalizadores. Nessa parte nós trabalhávamos, nada de televisão. A televisão era um primo meu, que Deus também já o levou, o Teófilo, né? Mas eu fui trabalhar com o Norberto e ele me explicava. E eu perguntei a ele: seu Norberto, o senhor fez curso aonde? Instituto Universal Brasileiro, Padre Reus, Monitor? Ele disse: não. Eu aprendi, aí falava o nome do professor dele. Aprendeu na prática. Importante, aqueles que não tiveram possibilidade e aprendem a fazer da forma correta. Né? Pode não saber explorar a profundeza, né, numa corrente contínua, mas como é que acontece a corrente contínua? O que é que interfere na corrente? Essa parte aí mas ele sabe explicar que a corrente contínua passa pelo capacitor, aí depois vai para o resistor e que vai para o transistor. Hoje já não existe mais nem transistor, meus irmãos. Hoje é microchip, né? Eu saí da época que estava partindo do transistor para o integrado, circuito integrado. Né?
Mas ele explicava ali numa maestreza como era que acontecia na parte prática. Na prática, o que era que ocorria para chegar às ondas e a gente ter a voz, né, das emissoras, né, de rádio. A palavra de Deus, fazendo assim uma comparação, existe aqueles que não fizeram teologia, muitos que conhecem de teologia que não foi para seminário são autodidatas e que, de fato, aprenderam a custa mesmo da pancada, né? Mas aqueles que não estudaram teologia também compreendem, pega a Bíblia e lê e compreende o que a Bíblia está, explora. Hoje tem meios, métodos que ensinam a pessoa que não fez teologia a compreender melhor, né? Vem trazendo referências, né? Diagramas ensinando, né? Então ele traz aqui essa questão da maturidade, que é o resultado não apenas do conhecimento teórico, aqui é o que estou colocando, não está no livro, ok? Mas sobretudo da prática. Em segundo lugar, nós estamos vendo aqui as duas coisas que são mencionadas, né? Em segundo lugar, a maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual. Com certeza, irmãos, que a maturidade, ela parte daí, desse discernir. E quem nos auxilia, eu quero deixar aqui bem claro que nos auxilia a discernir, é exatamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Foi promessa de Deus, promessa de Cristo. Ele diz, olha, eu vou, mas não vos deixo órfão, mandarei o Espírito que do Pai procede. Ele vos guiará. Né? É Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos guia. Então aqui, o Wiersbe, ele vai dizer assim, tem razão ao dizer que uma característica das crianças pequenas é a sua falta de discernimento. Um bebê coloca qualquer coisa na boca. Um cristão imaturo ouve qualquer pregador e não é capaz de determinar se ele é fiel às escrituras ou não. Aqui é onde eu estou lhe dizendo, nós precisamos estudar para conhecer, saber se aquilo que o camarada está ensinando está na Bíblia mesmo de fato e condiz com o tipo de vida que os primeiros cristãos tinham. Um crente imaturo não tem filtro espiritual, não sabe identificar as falsas doutrinas, não é cuidadoso em sua dieta, ingere qualquer coisa, não sabe identificar a morte na panela. Só um crente maduro que transforma conhecimento em prática de vida tem suas faculdades exercidas no discernimento do bem e do mal. Walter Henrich está certo ao dizer que, cronologicamente, as pessoas descritas tinham idade suficiente para serem mestres, mas espiritualmente ainda se alimentavam de sopinhas e leite morno. Na expressão, pela prática, o autor da epístola põe o dedo na ferida. Ele coloca bem no X da questão. Muitas vezes a prática não condiz com aquilo que é. Os destinatários da carta eram assim porque haviam deixado de aplicar a palavra de Deus à sua vida. O processo de estudar e aplicar a palavra é precisamente aquilo de que se necessita para assegurar o desenvolvimento da maturidade saudável. A religião apenas dita, não praticada, ela é uma religião deficiente. Irmãos, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, bem notório, né? Muitos têm pregado aí contra a religião termo, religião é isso, religião é aquilo, né? Eu sou divergente desse pensamento. Para mim existe a religião certa sim, a correta, senão
não estaria na Bíblia. E lá em Tiago está escrito que a verdadeira religião santa e imaculada é aquela: visitar os órfãos, né, dar assistência às viúvas. Então isto implica que existe um meio certo, a religião. E a palavra religião, nós temos de tomá-la como também nos é passado na Bíblia, né? A nossa verdadeira religião é Cristo, porque foi Ele que nos religou ao Pai. A palavra religião, relicare, quer dizer religar. E quem nos religa ao Pai é Cristo. Então Ele é a verdadeira religião. E aqui eu não estou falando de denominação, ok? A denominação é o nome a um grupo de irmãos que se denominam, por exemplo, batistas, luteranos, né? Eu vou ousar dizer que o presbiterianismo não é denominação, porque designa um modo do governo da igreja, né? É o jeito do governo da igreja. Existem igrejas por aí que são episcopais. Existe o diaconato, presbiteriato e o episcopado, né? Diaconato, presbiteriato e episcopado. E nós presbiterianos, nós cremos que episcopado e presbiteriato é a mesma coisa, apenas designa uma função que um está sobre, né? O nome episcopo vem de periscópio. E periscópio é aquele que está acima, né? Então, para nós, o ofício mesmo de presbítero é o que importa. Você vê, por exemplo, lá em Atos 15, em Assembleia estão os presbíteros. E são os presbíteros que tiram as decisões. Então isso mostra que a igreja primitiva havia apenas os primeiros cristãos, estou falando na época dos apóstolos, na época, né? Estou trazendo aqui como se estendeu dos depois dos apóstolos para frente, não. Ok? Mas os primeiros cristãos, eles só conheciam esses dois ofícios, diaconato e presbiteriato, né? Ok? Os outros pais pós-apostólicos, depois dos apóstolos, é que foram ali sistematizando e normatizando. Ok? Então, o que a Bíblia nos ensina é isso. Que eles, os primeiros cristãos, né, eles de fato pecavam porque conheciam só a teoria, a prática não. E o cristianismo, ele só é cristianismo porque é prático. Tem a parte teórica, onde você estuda a teoria, a parte de história, onde você vai ver uma hermenêutica de como está escrito, e de lá você vai fazer a sua defesa de fé, né? Mas os primórdios eram assim, ok? Então, os primeiros cristãos, muitos não sabiam discernir por isso. Porque além de não estudar, não praticavam. Não gostavam de ouvir. Não gostavam de estudar. Não gostavam. Muitos eram como aqueles que diziam: eu sou da igreja tal, nasci dela, vou morrer dela. Se tocar fogo, até assim vão ser igual a ela. E no cristianismo não há espaço para isso. Há espaço, por exemplo, para a nova criatura, com Cristo, que tem a Cristo, entregou a sua vida integralmente a Cristo, e Cristo é o seu Senhor, né? Ok? O 6 de 1 a 3, nós já lemos, por isso, capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: por isso, pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos
e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Bom, Kistemark ele diz assim: está correto ao dizer que em vez de ensinar as verdades elementares da palavra de Deus, mais uma vez, que lá no verso 12 vai dizer exatamente, pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo essa parte, ok? Então o autor incentiva seus leitores a ir além dessas verdades. William Barclay explica que a palavra grega stoikiei, traduzida por rudimentos, tem uma variedade de significados. Na gramática, significa as letras do alfabeto, o ABC, né? Na física, os 4 elementos básicos dos quais o mundo é composto. Na geometria, os elementos da prova, como o ponto e a linha reta. Na filosofia, os primeiros princípios nos quais os estudantes são iniciados. É claro que o autor dos Hebreus lamenta que, depois de tanto tempo de cristianismo deles, seus fiéis não tenham sequer passado a linha divisória das verdades elementares da fé cristã. Não tinham saído sequer do canto. Espera-se de um crente maduro a fé, a atitude que eu coloco do lado, espera-se, vou reler de novo. Espera-se de um crente maduro na fé a atitude de colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, para ser levado como os que é perfeito, enquanto alguns crentes consideravam a possibilidade de dar marcha a ré e voltar para o judaísmo. O autor os exorta a progredir na fé cristã. Uma das causas também era essa, né? Não passaram, não entenderam, não compreenderam, eles achavam que o judaísmo era melhor para eles, eles queriam voltar, né? Só que o autor diz que retroceder não vale a pena, né? A pessoa tem que progredir. O próprio livro de Hebreus, o que ele deixa isso bem patente é que o cristianismo, né, é melhor do que o judaísmo. Né? O cristianismo é o progresso do judaísmo. Nada contra os judeus, certo, irmãos? São os nossos irmãos mais velhos, mas que é verdade. Né? Eles ficaram presos àquilo ali, não olharam para frente, não focaram para frente, não veem para frente. Como eu falei, né? São muito literalistas, como está ali ao pé da letra, escrito. E a coisa não deve ser por aí, não, né? A pessoa tem de entender que por detrás de uma letra ou de uma palavra, né, por detrás de uma palavra, há um significado real. É o Espírito que nós chamamos, né? É o Espírito. Ok? Em segundo lugar, vamos já aqui, aliás, eu vou progredindo aqui também, tá certo? Vamos ver três verdades que se seguem, né? O que diz lá no verso 1 do capítulo 6. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O arrependimento é a grande mensagem das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. É só você ler Atos 2:38 e Atos 3:19. Arrependam que vossos pecados sejam perdoados, né? Arrependam-se e sejam batizados, e assim vossos pecados serão perdoados. Envolve mudança de mente, tristeza pelo pecado, segundo Deus, e mudança de conduta. O Antigo Testamento exigia o arrependimento. O Antigo Testamento exigia o arrependimento.
Mas agora os crentes hebreus precisam compreender que esse arrependimento incluía a recusa de crer em Jesus como Messias. O grande problema do judaísmo está aí, né? Porque eles falam em arrependimento, mas negam a Jesus, né? Em você ser judeu existe uma ala do judaísmo, né? Que existem os judeus messiânicos, ok? Os judeus messiânicos são aqueles que creem em Jesus Cristo como Messias, que de fato Jesus veio, encarnou-se, é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Existem a esses, embora guardem também ainda a lei, a questão do sábado, a dieta alimentar, eles seguem também isso daí, ok? Mas aquela ala fechada, ortodoxa, supra-ortodoxa do judaísmo, não estou falando da ortodoxia cristã, existe uma cláusula que é ensinada lá no meio deles para negarem que Jesus Cristo, o Cristo que nós aceitamos como Senhor, fonte de verdade e vida, ele não veio e não é o prometido. Esse que está aí é um farsante. Lamentável, mas é verdade. Ok? Em segundo lugar, ele ensina também assim a Bíblia. Lá no capítulo 6, nós estamos nos referindo ao capítulo 6, certo? Versículo 2. Em segundo lugar, ensino e batismo da imposição de mãos. A palavra batismo aqui retrata as muitas cerimônias de purificação, como lavagem de objetos e pessoas. São as abluções, irmãos, que eles falam, né? A purificação. Todo esse ritual eram figuras da purificação definitiva que Jesus fez. De fato, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, todas aquelas abluções cessaram e deixaram de existir. A realidade chegou em Jesus. Essa purificação, com exceção dos cristãos romanos e com exceção das igrejas do Oriente e as ortodoxas, eles ainda praticam, após a cerimônia da ceia, da Eucaristia, como é chamado, né? Da comunhão. Então é feita a purificação do cálice, da patena, ainda existe para eles, porque o sacrifício, nós vamos estudar, vamos explorar esse tema que é merecido de cuidado, até mesmo porque aqui na exposição o Hernandes Dias Lopes ele traz também, né? Até porque a Bíblia ensina que o sacrifício de Jesus foi único e definitivo, e para sempre. Foi perfeito. E não há necessidade de um novo sacrifício. E é o próprio autor aos Hebreus que vai dizer, né, que se não fosse perfeito, seria necessário fazer a cada ano. A cada ano. No entanto, o sacrifício de Jesus foi único, perfeito, definitivo, para sempre, e que não se repete. Porque assim nós estaríamos a todas as celebrações matando a Jesus, crucificando a Jesus de novo. Mas nos lembremos, o sacrifício de Jesus foi único e perfeito. O Pai se agradou. Com aquele sacrifício de Jesus, ele aplacou para sempre a ira de Deus sobre os filhos em Jesus, os seus filhos em Jesus. Foi aplacado. A cédula de nossa dívida foi rasgada. Ok? Em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos, juízo e juízo final.
capítulo 6 que a gente está estudando, ok? Lá no versículo 2. Os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Mas agora precisavam entender que isso só é possível porque Cristo ressuscitou como primícia dos que dormem. Portanto, quando ele voltar, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Nas palavras de Augusto Nicodemos, os crentes hebreus precisavam deixar os rudimentos para compreender que Cristo é a raiz, o centro, a origem, o objetivo e o fim de todas as coisas. Ok? Infelizmente, os judeus não acreditam assim. Né? Eles não acreditam assim. Os judeus também acreditavam no juízo final. Sabiam que Deus julgaria os vivos e os mortos. Mas agora precisavam entender que o juiz que julgará todo nesse julgamento será o próprio Cristo. Tudo aponta para quê? Para quem? Para Jesus. Ele é a consumação de todas essas promessas. Kirchmark destaca que a promessa de que Cristo retornará para julgar vivos e mortos é um ensinamento básico formulado nos 3 credos gerais da Igreja: o credo apostólico, niceno e atanasianos. Ok? O autor faz exortação e em seguida dá o encorajamento ao escrever. Isso faremos, se Deus permitir. Até aqui, queridos. Vamos encerrar aqui, ok? Que Deus possa que Deus possa ser glorificado em sua pessoa, em sua insistência e persistência em estudar a palavra de Deus e, sobretudo, em fazer a vontade dele. Ok? Pastor Ronaldo, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631, Carleto Pamplona. Quero dizer a vocês que domingo estaremos 9 horas na Escola Bíblica Dominical, sob a batuta do presbítero Assis. E à noite o culto dominical que estará pregando pastor Ronaldo. Ok? Espero por você, que Deus te abençoe. Tudo para a maior glória de Deus.